Olá, eu sou o arquiteto Bruno Moraes e hoje eu estou aqui no meu espaço dentro da Casa Cor e eu vou dar 6 dicas de soluções que eu apliquei aqui dentro desse espaço que vocês podem utilizar dentro da sua casa ou do seu apartamento. Uma ideia que eu gosto muito, inclusive eu já levei para alguns projetos e eu até tenho na minha casa, então é uma ideia que vocês podem adaptar para a sua casa, apartamento, que é ter uma horta dentro da sua casa. Então aqui na cozinha a gente fez um cubo esculpido no próprio granito, onde que a gente plantou alguns temperos aqui. Então tem pimenta, tem alecrim, tem tomilho, e aí a gente consegue utilizar esses temperos no próprio preparo dos alimentos aqui na cozinha. Essa é uma outra dica que eu gosto bastante. Por que não utilizar 2 acabamentos numa mesma bancada? Aqui, por exemplo, a gente fez a saia, o granito branco Itaúnas no acabamento flameado, e aqui em cima no topo a gente fez o levigado. O flameado, para quem não conhece, a gente aplica fogo na pedra, e aí ela fica com toda essa característica aqui mais rústica, quebradiça. Porque a gente queria que esse ambiente tivesse esse ar mais rústico, que as pessoas se sentissem mais aconchegantes, então a gente fez questão de trazer esse acabamento. A gente só não trouxe ele para o topo, o flameado, porque ia ficar esburacado, e aí não ia ficar tão higiênico para você manusear alimentos, então a gente utilizou um outro tipo de acabamento. Mas olha só como que fica legal, a gente fez a união, a mesma pedra, aqui a gente tem um tipo de acabamento e aqui um outro acabamento completamente diferente. Aqui uma outra dica que eu gosto de utilizar bastante nos projetos. Por que o quadro tem que ficar só fixado numa parede? É legal você apoiar, por exemplo, um quadro no piso, ou fazer o que a gente fez aqui, de centralizar um quadro no meio de uma prateleira. Geralmente eu centralizo quando a prateleira é um pouco mais grossa como essa, mas eu acho que o efeito fica bem legal. É uma coisa que eu gosto de utilizar nos projetos, e aí você consegue trazer um quadro aqui, como, por exemplo, utensílios de cozinha e aqui objetos de decoração. Outra dica bem legal que dá para você adaptar, por exemplo, na sua casa, num apartamento que você tiver um espaço gourmet, uma varanda gourmet, interligado talvez com a sua cozinha com a área de serviço. Por exemplo, aqui a gente tem um móvel que ele tem 2 funções, ele tem a função de adega, aqui no meio como se fosse um buffet para a gente apoiar as louças, e aqui em cima como cristaleira. E esse móvel, o fundo dele é um fundo falso. Então se eu empurrar essa madeira aqui do fundo, eu tenho uma conexão com uma cozinha que tem ali atrás. Que pode ser uma situação igual num apartamento, por exemplo, você está dentro da sua varanda gourmet. Eu vejo muitos projetos que tem às vezes uma porta no meio da varanda gourmet que liga com a cozinha ou que liga com a área de serviço. Então você pode criar no espaço da porta um móvel como esse, que acho que vai agregar bastante para o seu projeto, e aí você tem uma ligação entre um ambiente e outro, que é onde que você pode passar a louça suja ou pegar os alimentos para poder servir as pessoas, que é exatamente essa função que a gente tem aqui nesse ambiente. Essa é uma outra dica que eu gosto bastante, é que a gente preservar alguns elementos construtivos que você tem no seu projeto. Por exemplo, no meu apartamento, eu tenho um pilar no meio da sala. Eu tirei toda a massa corrida e deixei um pilar da construção existente. E aqui eu acho muito legal a gente trazer essa característica do conjunto nacional. Primeiro que esse pilar é tombado pelo patrimônio histórico. A gente tinha somente 2 pilares aqui dentro do ambiente. Eu falo tinha porque a gente só tinha isso, não tinha parede, não tinha nada, né? A gente tinha esses 2 pilares. E aí todo mundo falou, por que a gente não esconde, faz uma caixa? E eu desde o início quis mostrar. E olha como é legal você ter um elemento que traz a história, aquela questão nostálgica do conjunto nacional, e ele trabalhando ao lado do que a gente que acabou de construir, tudo novo. E ele deu super uma característica bonita, né? A gente jogou uma iluminação aqui para valorizar. E isso você pode fazer na sua casa. Às vezes você tem uma parede de tijolinho, às vezes você tem uma laje aparente, ou você quer deixar também um pilar no estado natural. Então isso é legal, você trazer alguns elementos construtivos misturado com o seu estilo arquitetônico.